Eu acho que a grande inquietação do momento, que estamos todos a viver ao mesmo tempo, é uma alteração política assustadora que sentimos que está a acontecer no mundo inteiro. Até acho que parece que a Portugal, que geralmente acontece muito tempo depois, está a chegar, se calhar, cedo demais para o que estávamos a imaginar. E isso tem criado uma inquietação muito grande em entender porque é que as pessoas preferem regressar a um mundo que já não existe, a um mundo pré-moderno, a um mundo onde as pessoas tinham menos direitos individuais, onde provavelmente as pessoas sentem filosoficamente que havia mais segurança coletiva e ciclicamente nós voltamos a isso e nós no fim do teatro, por curiosidade, temos apanhado até vários ciclos legislativos e temos estreado espetáculos em períodos de eleições e parece que a conversa é sempre a mesma, que é vem lá uma coisa que nós temos bastante receio do que é que vai fazer por Portugal. Sim, é como se fosse uma espécie de emancipação de um bicho crescente que de repente nos vai engolir a todos. E na verdade eu acho que tem muito que ver com... Eu não sei, eu às vezes fico a pensar que não tenho a certeza exatamente de que as coisas estejam efetivamente diferentes em termos de mentalidades. A sensação que tenho muitas vezes é que simplesmente essas mentalidades hoje em dia têm uma voz e uma representação e que isso é que começa a ser assustador, ou seja, a forma como essa informação depois também contagia e molda a mentalidade coletiva. Portanto, eu acho que essas são realmente as coisas que neste momento nos inquietam e os nossos últimos trabalhos têm ido um bocadinho nesse sentido de questionar, de nos fazer repensar o que é que nós temos às vezes em mente que é o bom, o mau, ou se efetivamente as coisas funcionam assim de uma forma tão polarizada, ou seja, se há um positivo e um negativo, porque eu acho que essa é uma tendência natural que nós temos. Portanto, é um bocadinho tentar questionar esse estado das coisas e fazer as pessoas pensar sobre a atualidade. Sim, sobretudo o fim das coisas. Nós temos brincado muito com a morte das coisas. O que é que significa morrer? O que é que significa existir antes ou depois da morte? Isso tem-nos preocupado muito, porque de certa maneira as mitologias que existiram ao longo da história sobre a morte, que nos tentaram sempre explicar ou permitir algum conforto nesse momento, têm-nos entusiasmado muito a nós e temos procurado muitas coisas. O segundo livro começou também por essa ideia, que foi ligar a crise criativa de um escritor com a crise criativa de uma família e tudo isso se juntou nessa expectativa do que é. Há uma frase que eu gosto muito no texto, um bocado bíblica, que diz a salvação espera-nos do outro lado. O que é o outro lado? E politicamente a morte também tem muito a ver com o ressurgimento, com os reinícios. As pessoas estão sempre à espera que de facto exista um outro momento, um outro lado que as salve. Isso tem aparecido muito. Sim, e eu acho que isso também se liga um bocadinho com... Agora eu vou voltar a esta ideia de que em todos os espetáculos nós tentamos sempre que no fim haja uma espécie de pensamento final, ou seja, que as pessoas fiquem na realidade com dúvidas. Portanto, esta ideia do fim, de que forma é que as pessoas se revêem nisso, e agora até acho que me esqueci do que ia dizer, é um bocadinho aquilo... Morreu o argumento. Morreu o argumento, neste momento. Exatamente. Olha, veio, como eu te estava também já a revelar, da ideia de que existe sempre um livro. Nós até costumamos chamar as religiões do livro. Não estou a falar especificamente de nenhum livro como a Bíblia ou o Corão, mas há sempre a ideia de que os nossos códigos, os nossos valores, e nas sociedades laicas e seculares chamamos a isso a Constituição, existe sempre um livro, que é uma referência escrita sobre um acontecimento, sobre um código de conduta. E nós queremos falar do que é que vem a seguir a isso. Como é que vamos escrever um segundo livro? E isto anda muito à volta disso, desta família que está a fazer um movimento entre o leste e o oeste e que procura perceber onde é que existe essa segurança. E existe um escritor fantasma que basicamente foi enterrado naquele sítio com o seu primeiro livro e começa este conflito entre duas dimensões
sobre o que é a realidade, o que é a ficção e de que maneira é que muitas das vezes nós estamos apenas a seguir um guião que foi escrito por nós e não verdadeiramente um guião nosso. Sim, nós quisemos muito trabalhar sobre o abuso na criação, de todos os tipos de criação. Seja a criação genética, seja a criação divina, seja a criação artística. E tentámos que todas estas personagens fossem, de certa maneira, um aforismo deste mecanismo estranho em que estamos a viver, em que todos somos peças de algum tipo de abuso. Que acho que é também uma evolução, não é? Se nós matamos Deus, se nós estamos a matar a política, o que é que vamos matar a seguir? E nisso acho que somos todos peças de algum tipo de abuso. E as personagens são só aforismos disso, de violência. Mais uma vez tentamos escolher uma equipa que venha de origens um bocadinho diferentes, com idades diferentes, procuramos uma grande diversidade e pessoas também com experiência, com menos parece aqueles formulários da DG Artes em que temos que justificar. Mas sim, temos a Marta, por exemplo, que vem do campo da dança, que é muito interessante a forma como ela trabalha o corpo e nos ensaios obviamente temos percebido como é que isso pode ser diferenciador no trabalho que estamos a fazer, especialmente na parte da violência física, no caso que estávamos a falar. E depois temos outros atores, temos por exemplo o Henrique, que é um miúdo muito novo, que também tem, ou seja, que tem uma visão um bocadinho diferente do que é o meio. E agora estou a apresentar todos os atores. Temos a Paula, o Wagner e o Edmundo, que vêm de sítios também um bocadinho diferentes. O Edmundo vem do mundo mais da televisão e que tem uma concepção diferente do que é o teatro. E isso é muito interessante na forma como ele resolve e como ele se entrega às personagens. E depois a Paula, e temos o Wagner também, que tem uma outra construção mais do campo quase teórico. Agora estou a dizer coisas que já parecem... Sim, parece maravilhoso. Espero que eles não me levem a mal. Ou seja, são todas essas coisas que trazem um contributo naturalmente diferente para o espetáculo que estamos a montar. Só acrescentar para além dos atores, acho curioso tu estás a dizer isso. Não, exato. Continuamos com a música do Fred, que já é o terceiro projeto que colabora connosco. A Cláudia Ribeiro também já é o quinto projeto que trabalha connosco. Temos uma nova atração chamada Luís Santos, que está a ajudar-nos na cenografia. Temos o Paulo Sabino. Temos o Paulo Sabino que continua com a luz. Portanto, o que a Sónia estava a dizer que era fixe destacar é esta diferença de tons que nós gostamos de juntar, que cria por vezes desafios interessantes, mas nós gostamos mesmo muito de ter uma espécie de representatividade mais heterogénea do meio. Sim, na verdade eu acho que acabei por falar mais do elenco e foi fixe teres falado do resto da equipa criativa, porque na verdade a equipa, essa outra equipa que não é o elenco, é uma equipa com quem nós já costumamos trabalhar nos diferentes projetos, tirando o Luís, que de facto foi um super acrescente e uma super mais-valia neste projeto, mas de facto esta ideia de criação de família, de linguagem, que eu acho que essa parte visual, esses criadores visuais têm trazido ao nosso trabalho, é um ponto de partida com que nós gostamos de trabalhar, e no caso do Fred também o som. Depois o elenco são outras pessoas com quem estamos a trabalhar e que trazem outras potencialidades. Portanto, na verdade, temos um bocadinho uma equipa criativa fixa e uma outra que vai mudando. É isto. Olha, sobretudo o elevado número de possibilidades que vamos sentindo desde o início. Nós neste projeto tivemos a sorte de ter um outro formato de ensaios, ou seja, tivemos muitas reuniões de leitura. Eu, como escrevo os textos, vejo-me sempre aflito em tentar perceber como é que os adapto à cena e em tentar perceber, de facto, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E o que foi muito fixe desta vez foi que todas essas leituras permitiram discutir os temas também com a sensibilidade e com a ideologia e a filosofia de cada um. Isso permitiu-nos evoluir muito, porque o que eu estava a dizer de levantar novas dificuldades é que, de facto, a tendência, e tu falaste também de família, normal nos projetos de teatro é nós juntarmos as pessoas o mais parecidas possível para podermos chegar a um resultado coletivo. Nós temos gostado deste desafio e vou-te dizer que em termos de processo isso é o mais interessante porque permite
uma coisa que eu acho que os espetáculos do fim tentam sempre chegar, que é um certo universalismo. Não estou a falar para uma pessoa em específico, estou mesmo a querer falar para uma espécie de voz, mente coletiva que assista. Sempre o encenador. O teatro não é texto, o teatro é cena. Portanto, para te dizer com muita sinceridade, às vezes divirto-me mais como dramaturgo do que como encenador, não é? Porque a irresponsabilidade é absoluta, os meios são infinitos, o número de personagens são extraordinariamente fáceis de fazer. O trabalho de encenação é, de facto, o trabalho mais importante na montagem do espetáculo e na criação, por isso ganha o encenador. Eu vou ser sincera que não sei se acredito muito nela, quer dizer, não sei, diz-me tu qualquer coisa, agora não me lembro. Eu acho mais do que inspiração, Pedro, há reação. Nós somos seres sensíveis àquilo que nos rodeia, portanto, desde as coisas mais estranhas, como um acontecimento fugaz na rua, uma parte de um filme, constantemente tu vais tendo uma reação a isso, porque ser artista é reagir. A questão é depois como é que tu reages e como é que adaptas isso. Portanto, a ideia romântica do século XIX, de estarmos à espera que a musa deixa sobre nós... Sim, acho que as coisas não nascem sem contexto, não é? No fim, não. É o que tu estás a dizer, ou seja, nascem como uma reação a qualquer coisa. E nós estamos a viver num momento histórico. Eu tenho cada vez mais amigos que estão com medo e com uma impressão estranha do que estamos a viver, mas... Eu acho que estamos a viver um momento histórico maravilhoso, porque não há nada desinspirador à nossa volta. Que horror. Para o bem e para o mal, não é? Olha, numa coisa que eu tenho tentado, sempre que apanho algum político à mão, falar. Eu acho que o grande desafio da nossa geração é retirarmos da cabeça de todos os seres humanos habitantes de Portugal de que isto é uma arte amadora. E que nós estamos aqui a fazer isto porque gostamos e que por isso é um grande luxo o que fazemos. Não, nós somos profissionais, nós somos pessoas que trabalham demasiadas horas, porque será sempre assim, porque os projetos nunca serão feitos às três pancadas e de facto o que eu acho que é o grande desafio é o fim do teatro fazer parte das outras estruturas coletivas que já faz, como a plateia, como outras, em que de facto nós temos que mostrar aos decisores políticos de que isto é uma área profissional e que isso implica espaço para o erro. Nós temos que de uma vez por todas perceber que a investigação artística em Portugal tem que ser equiparada à investigação científica. Exato. Nós estamos por vezes a ter que trabalhar em coisas que não vão dar em nada. Não vão em dar. A questão é conseguirmos perceber quais são os objetivos da criação artística. E eu acho que não é mensurável da mesma forma que a investigação científica, ou seja, a investigação artística, que tu estavas a dizer, que eu acho que é uma ótima expressão para definir isto, é haver dinheiro para podermos criar pensamento. E o pensamento também pode ser visto como uma forma de educação. Ou seja, o que eu sinto muitas das vezes nestas questões do financiamento e de ser uma área completamente suborçamentada, não é? É exatamente não se entender que estamos a falar de um investimento que se está a fazer, que deveria, na minha opinião, ser feito a fundo perdido, e ser visto como um investimento. Ou seja, nós não andamos a brincar aos teatrinhos, nós andamos a criar pensamento. E por isso o futuro é exatamente isso, que eu concordo completamente com o Pedro, com esta ideia de nos mobilizarmos e de nos dispormos, e na nossa criação, na nossa produção teatral é isso que tentamos fazer, pôr as pessoas a pensar. Eu acho que também dando-lhes ferramentas, eu também me parece que já estamos a fazer uma parte do trabalho, e é por isso que nós temos que lutar, e é esse o caminho, ou seja, desistir não é de todo um caminho. E é isso que vamos fazer. Nós temos projetos planeados até 2029 pelo menos, portanto 2030 ainda não sei. Até 2029 de certeza que estaremos aqui a fazer coisas e a querer contribuir para esta coletivização do meio e também para isso que tu dizes, para ajudar as pessoas a refletir, porque o pensamento e o conhecimento não são um luxo, são uma necessidade. Sim. Sim, e também um bocadinho, muitas vezes que falamos, e não somos só nós que falamos sobre isso, sobre a questão dos públicos, como chegar aos públicos e quem é o nosso público, e entender que chegar às pessoas, que parece a parte mais difícil, não é só para conseguirmos ter pessoas sentadas nas nossas cadeiras, ou seja,
chegar a um público, ter um corpo de pessoas que estão interessadas, que querem seguir esse pensamento, é um objetivo, é um dos fins da criação artística, e é para isso que temos que efetivamente trabalhar. Muito obrigado a ambos. Obrigado, Ok, Pedro, muito obrigada, e obrigado Pedro. pelo teu serviço. Obrigado. Sim.